Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como é bom, nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para que nós possamos ter entendimento, e sabedoria, e que todos tenham realmente um belo e um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 23 de setembro, a lição 13, ela tem como título Pedra Removida. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 16, versículos de 1 a 8, e também fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 1 até 8. E as Sagradas Escrituras mencionam que, passando o sábado, 3 mulheres, como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas saíram para embalsamar a Jesus logo realmente nos primeiros raios solares da manhã. E quando eles chegaram lá, a pedra que lacrava o túmulo de Jesus estava removida. E elas, a princípio, se assustaram um pouco. Mas acontece um ato realmente maravilhoso. Jesus havia ressuscitado nesse terceiro dia e ele estava vivo, Porque a história da ressurreição, ela é mencionada, nos 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos mencionam que Jesus morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia, ele foi visto por mulheres, discípulos, homens, várias pessoas. E Marcos também, além disso, ele refere a um encontro que aconteceu lá na Galileia, que ele acrescenta que naquele encontro, ele diz lá, Jesus diz lá vocês o verão, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 7, e também fala lá em Mateus 28, versículo 7, e João capítulo 21. E a lição de hoje, que é uma lição realmente maravilhosa, é que nós observamos que na Bíblia, que o cerne do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e nos dando a condição realmente de estarmos no reino dos céus, e que ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 até 4. E não é, portanto, de se admirar que ele virá nos buscar. Aqueles que vivem segundo as Escrituras, que obedecem os estatutos e mandamentos de Deus, serão as pessoas realmente ressuscitadas, que morreram em Cristo, e que na segunda vinda de Jesus, ele irá ressuscitar, porque ele venceu a morte na primeira vez, na cruz do Calvário, e agora, na sua segunda vinda, ele ressuscitará aqueles que morreram em Cristo. E Cristo e as primícias rompeu os grilhões da morte para que sejam salvos os que são de Cristo, na sua vinda, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. O apóstolo Paulo precisava desmistificar a mente das pessoas ali de Corinto nesta questão, e ele procurou torná-la transparente, uma lição simples que eles pudessem entender. Primeiro, ele deixou bem claro que crer na ressurreição de Jesus é a base da fé cristã e é a nossa única esperança e remissão. E até Paulo diz um texto muito bonito, que é esse que eu vou ler agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Podemos até perguntar, e até com boas razões,
os discípulos e amigos de Jesus compreenderam o propósito de sua morte? Como nós vemos nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos, os discípulos não tinham uma concepção assim clara do propósito desse evento, e assim também ele não era difícil de compreender a resistência, né, dos discípulos em crer que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E Deus começou a ensinar os discípulos através de mulheres, porque os discípulos, quando Jesus foi crucificado, eles correram para uma casa lá em Jerusalém e se fecharam, né? Ficaram fechados lá com medo de morrer, com medo porque na realidade os soldados romanos estavam procurando os discípulos, né? E os discípulos eram homens, eram os 12 discípulos, né? E Deus, através das mulheres, que nós vemos ali em Marcos 16, versículo 6 a 8, quando elas chegam lá no sepulcro de Jesus, que a pedra estava removida, um anjo aparece para elas dentro desse sepulcro vazio, e o anjo incentivava essas mulheres de como elas deveriam realmente proceder para ver realmente se Jesus estava vivo. E foram as mulheres lá, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que diz que Jesus havia ressuscitado, né? Porque elas ouviram realmente do anjo dizer que Jesus havia ressuscitado, e que elas fossem avisar os demais discípulos. E até o anjo diz em especial a Pedro, né, avisando que ele, Jesus, iria aparecer para todos juntos, que estivessem juntos, né, e o mestre estaria no meio deles, que essas mulheres fossem avisar, né, os discípulos e a Pedro, que ele iria à frente, ou seja, Jesus iria à frente delas, lá para Galileia, numa reunião que haveria entre eles. Está lá entre Marcos 16, 7. Mas as mulheres resolveram não contar nada para ninguém, porque estavam receosas de falar. Porque elas vão falar, vai dizer que elas são mentirosas, porque nós não vimos anjo nenhum, ou coisa parecida, né? Porque os discípulos estavam todos com medo lá numa casa em Jerusalém. Está lá em Marcos 16, 8. E após isso, Deus viu que as mulheres não iriam contar que Jesus havia ressuscitado. E já na segunda cena, o próprio Jesus, porque anteriormente era um homem, apareceu lá no túmulo de Jesus à direita, apareceu um homem, um anjo que deu o recado para elas. E agora, nessa segunda cena, o próprio Jesus aparece para Maria Madalena. Ela estava com dúvida de falar para os discípulos. Agora Jesus aparece realmente para ela. E somente após isto é que essas mulheres partiram esperançosas e alegres e foram anunciar que Jesus havia ressuscitado. E chegando lá, os discípulos estavam tristes, assim, chorando, e ouviram por parte de Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram. Que está lá em Marcos 16, versículos 10 a 11. O livro de Marcos, no capítulo 16, do versículos 12 e 13, aparece uma terceira cena, e bastante persistente, da incredulidade entre os discípulos, que ali nos diz, ó: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, que é lá em Emaús, né? E indo eles, anunciaram aos demais, mas esses 2 também não deram crédito, ou seja, esses 2 também falaram que Jesus havia ressuscitado para os demais e eles não acreditaram. E uma quarta cena, o próprio Jesus aparece aos discípulos, que está lá em Marcos 16, 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam assim à mesa, censurou-lhes a incredulidade, falou da dureza do coração dele, da falta de fé, porque não deram crédito aos que tinham visto e falado de que ele havia ressuscitado.
Mas por que os discípulos não estavam dispostos a crer no Jesus ressuscitado? A resposta está lá em Lucas 24, versículo 21, que nós temos essa resposta. É que os discípulos queriam que Jesus redimisse Israel, que lutasse contra esse domínio romano, esse governo terreno romano, que a libertação fosse eliminada, fosse acrescida na vida deles e retirada essa situação opressiva dos romanos em cima deles, né? Desse regime duro romano. Eles queriam um líder terreno. E era por isso que eles não acreditavam em Jesus ressuscitado. O mundo de hoje, algumas pessoas acham absurdo acreditar no Jesus ressuscitado. Mas existem alguns pontos importantes em acreditar como isto, né? Basta crer, esse é um ponto alto, né, de você acreditar que Jesus é ressuscitado. Basta crer, ter fé em Deus Criador, que está lá no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E a partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna real, porque um Deus que criou o universo, mantém a nossa vida, foi Ele que nos criou. Um Deus das coisas impossíveis. O segundo ponto é que no sepulcro a pedra foi removida e o sepulcro se tornou assim, vazio, né? Não havia mais o corpo de Jesus ali. Do contrário, a ressurreição teria sido rejeitada, né? Tanto é que quando aconteceu pelos efeitos sobrenaturais que ocorreram ali na ressurreição de Jesus, a pedra que rolou sozinha, né, que os anjos ali rolaram, os guardas romanos se assustaram e fugiram todos, não ficou ninguém. Tanto é que quando as mulheres chegaram cedo lá, não tinha ninguém. Ele viu lá, a pedra estava removida, os guardas fugiram, e Pôncio Pilatos deu ordem para eles ficarem lá 24 horas guardando aquilo lá. E nesse acontecimento, portanto, fica vazio e não teriam como justificar diante do governador as obrigações deles de proteger e guardar o túmulo. A hipótese dada por alguns judeus, mencionando que os discípulos roubaram, né, o corpo de Jesus, não procede e não tem cabimento, né? Não é verdade. Os discípulos jamais poderiam ter feito isto, porque teriam que passar pela forte proteção dos soldados, né? Determinado pelo governo de Roma, que deu ordem inclusive para matar pessoas que se aproximassem ali do túmulo de Jesus. E se realmente roubaram o corpo, então por que eles não foram presos pelos guardas? Era uma falta gravíssima, inclusive era morte, não só prisão, como morte. A resposta é simples, né? Os líderes religiosos judeus sabiam que os discípulos não fizeram isto e não tinham meios para fazer, pela firmeza, pela guarda romana. Muitas pessoas viram a Cristo, né, ressuscitado. Alguns, inclusive, os discípulos, inicialmente, não creram, né? Paulo, que no início de sua vida foi um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado que apareceu para ele, isso posterior, mas essa experiência mudou a sua trajetória de vida radical e ele se tornando um dos maiores pregadores justamente sobre ressurreição. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, somente através dele. Não existe outra forma de chegar aos céus. E a partir daí, quando você aceita Jesus com sinceridade, como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ter sabedoria, entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter mais clareza nas Sagradas Escrituras e manuseia melhor as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga.
Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, Ele, Jesus, vai levar você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.